Bom, pessoal, indo para a segunda parte do nosso vídeo, né, dessa semana, da nossa PNP, História do Surgimento da Humanidade, a formação dos reinos absolutistas europeus, nós estávamos analisando os hebreus, continuamos agora, né, os judeus, a, com sua religião, primeira religião monoteísta da história, o judaísmo, que é a base do cristianismo e a base do islamismo. Tanto cristãos quanto muçulmanos devem aos judeus as suas bases religiosas, né? Nós dividimos a história dos hebreus em três fases: fase dos patriarcas, fase dos juízes e fase dos reis. Né? Para simplificar, fase dos patriarcas, busca de uma base territorial. Fase dos juízes, luta pelo domínio da Palestina. Fase dos reis, consolidação do domínio sobre a Palestina. São as três fases, né? Patriarcas, juízes e reis. No início, vamos olhar na fase dos patriarcas. Vou olhar fase por fase. A fase dos patriarcas, no início, os hebreus não eram nem unidos, eles eram divididos em 12 tribos. Que aí vem a questão dos 12 filhos de Jacó, né? Se eu não me engano, é isso, o pessoal religioso me ajude. Se eu não me engano, as 12 tribos vêm dos filhos de Jacó, né? Filho de Isaac, que por sua parte era filho de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, que são os três primeiros líderes do povo hebreu, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, se eu não me engano. Aí, pessoal da religião, se estiver dando balão, pessoal que lê a Bíblia aí me chame a atenção, me puxe minhas orelhas. Se eu não me engano, Jacó teve 12 filhos, para cada filho de Jacó, uma tribo de Israel. Né? Daí surgem as 12 tribos. Então, os hebreus, no início, eles não eram unidos politicamente, eles eram divididos em tribos, e cada tribo tinha um líder, que a gente chama de patriarca, por isso a fase dos patriarcas. Quando eles recém estão se estabelecendo na Palestina, né, nessas 12 tribos que não eram rivais. Né? E nessa fase, inclusive, os hebreus não eram monoteístas, eles eram politeístas. Apesar de já estarem analisando a questão do monoteísmo, nós simplificamos dizendo que na fase dos patriarcas, os hebreus eles eram politeístas, em estudo para virar monoteístas. Era um povo agrícola, agricultura e pastoreio, né? Na questão da agricultura, trigo, cevada, oliva, figo, fava, né? Na questão do pastoreio, leite, lã, a pele dos animais, né? Eram as bases econômicas do povo hebreu, que é um povo fraco economicamente e um povo muito fraco militarmente. O povo hebreu, por isso que eles vão ser escravizados duas vezes, e eles estão sempre sendo retirados dos territórios deles, e sendo levados pelos povos que dominavam o território deles, porque eles não são um povo militar no passado. Hoje Israel é uma potência militar, né? Que é o país dos judeus, vamos dizer assim. Israel é uma potência militar. Bom, quem eram os patriarcas? Os homens mais velhos e mais sábios. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles foram líderes dessa fase dos patriarcas, todos eles foram patriarcas. Bom, acontece que por volta de 1800 a.C., eles foram para a Palestina por volta de 3.000, 3.500 a.C. Por volta de 1800 a.C., ocorre uma grande seca na Palestina. Uma seca que inviabiliza a agricultura e pecuária, a agricultura e pastoreio. Né? Por isso, os hebreus eles saem da Palestina, de Canaã, da Terra Prometida, e vão para o Egito, sendo convidados para ir para o Egito por um governador que foi vendido pelos irmãos como escravo e se tornou governador do Egito, José. José do Egito, nome até foi novela da Record, né? José convida os hebreus para irem para o Egito e eles vão para o Egito, né? E vão viver no Egito não como escravos. Quando os hebreus foram para o Egito, eles foram como homens livres para o Egito, inclusive participando da própria administração. Quem é que protegia os hebreus quando eles estavam no Egito? O povo invasor. O Egito, no Médio Império, foi invadido pelo povo dos Ixos, que era um povo do deserto, era um povo semita, que nem os hebreus, eles eram parentes. O povo dos Ixos e o povo dos hebreus eram parentes, povos com culturas em comum. Os Ixos, que estavam dominando o Egito, convidaram os hebreus, através de José, para irem para lá. E os hebreus vão ter um período de grande prosperidade no Egito, né? Onde, inclusive, os hebreus vão ser influenciados pela cultura egípcia. Né? Os hebreus vão sofrer influência da cultura egípcia, enquanto estiverem vivendo lá. Acontece que, para o azar dos hebreus, né, os Ixos são expulsos do Egito. E o Egito volta a ter liberdade.
O Egito volta a ser dos egípcios, vamos dizer assim. Os ixos são expulsos do Egito, mas os hebreus não conseguem sair antes. E os hebreus acabam sendo escravizados no Egito. Essa é a primeira escravização do Egito. Nós já comentamos isso nos nossos vídeos da semana passada. Por volta de 1250 a.C., Moisés, nós contamos essa história de Moisés na semana passada. Moisés, então, liberta os hebreus, por volta de 1250 a.C., Moisés liberta os hebreus através das pragas do Egito. Né? Deus, né, resolve libertar os hebreus e usar Moisés como guia deste povo. Moisés, então, consegue fugir com os hebreus durante o reinado do irmão adotivo dele, Ramsés II. Moisés liberta o povo hebraico, que volta para a Palestina. Só que, antes de voltar para a Palestina, os hebreus vão passar décadas no deserto entre o Egito e a Palestina. É um período que é considerado um período de purificação, e purificação principalmente religiosa e ética deste povo. Né? Durante essa travessia, os hebreus passaram a se questionar seus valores e questionar sua fé. É por isso que nós comentamos que durante a travessia do deserto, que a gente tem a expressão, que a gente usa a palavra êxodo para isso. O que é o êxodo ou a fuga? É a saída de Moisés do Egito e o retorno do povo hebreu, liderado por Moisés para a Palestina. Durante essas décadas no deserto que eles vão passar, eles repensam a questão espiritual deles, de onde vai se consolidar o monoteísmo durante o êxodo, e além disso, durante o êxodo, os hebreus repensam suas práticas morais, de onde vão surgir os 10 mandamentos. Então, durante o êxodo, nós temos os 10 mandamentos, a conversão dos hebreus ao judaísmo, e aí alguns símbolos bíblicos, como, por exemplo, a tal da Arca da Aliança, que teria sido construída para guardar as 2 tábuas com os 10 mandamentos que teriam sido entregues a Moisés por Deus. A história não trabalha com essas possibilidades, né? Para nós da história, o que houve foi que durante a travessia os hebreus fizeram regras de comportamento moral, os 10 mandamentos. E que essas regras de comportamento moral, para que os hebreus respeitassem, foram atribuídas a Deus. Se atribuiu como se Deus tivesse criado para que essas regras morais tivessem força de lei sobre esse povo. Povo que se converte à crença no Deus único, monoteísmo, e passa a seguir os 10 mandamentos, que são guardados na grande Arca da Aliança, que não se tem comprovação nenhuma que existiu. O fato é que os hebreus então saem do Egito, voltam para a Palestina, só que para o azar deles, quando eles voltam para a Palestina já estava ocupada. Durante o período de séculos que eles passaram no Egito, eles deixaram a Palestina, bem dizer, desocupada, embora hebreus tenham continuado lá. Mas a Palestina ficou, o território da Palestina, na teoria, ficou desocupado, e por isso outros povos ocuparam a Palestina, povos do deserto também, povos semitas também. Em especial, 2 povos ocuparam a Palestina, os cananeus e os filisteus. Nós vamos ter então a luta dos hebreus, das tribos, para reconquistar a Palestina, contra os cananeus e contra os filisteus. Como é que nós vamos chamar essa fase da luta pela reconquista da Palestina? A fase dos juízes, que é onde vão surgir Josué, Sansão, Gedeão, Samuel, Débora, nós vamos ter uma juíza mulher, né? Quem são os juízes? Líderes militares, que são escolhidos pelos líderes das tribos, os patriarcas, líderes militares que são escolhidos pelos patriarcas para liderar a luta contra os cananeus e contra os filisteus. Essa é a fase que nós vamos ter, a fase dos juízes. Então, uma fase para reconquistar, para tentar reconquistar o território da Palestina. O primeiro juiz que consegue dominar parte da Palestina é Saul. O juiz Saul, consegue dominar parte da Palestina ao vencer os cananeus. Com isso, Saul ganha um título, o título de rei. E com isso nós passamos para a terceira fase da história dos hebreus. Patriarcas, juízes, vamos para a fase dos reis. E o primeiro rei dos hebreus é Saul. Porque Saul foi, de novo, o líder que conquistou uma parte da Palestina vencendo os cananeus. Com isso ele se torna o primeiro rei. O mais famoso dos reis não é ele. O mais famoso rei é o próximo, é Davi.
né? Um rei muito polêmico. Talvez uma das figuras bíblicas do Antigo Testamento mais polêmica tenha sido o rei Davi. Mulherengo, tinha um harém com mulheres e mulheres, gastador, gastava muito dinheiro, inclusive com luxo, né? Muito violento e muito autoritário o rei Davi. Né? Mas que deixou escrituras bíblicas fantásticas do Antigo Testamento. Tem escritos de Davi que são fundamentais para o judaísmo e depois para o cristianismo. Mas Davi, usando uma expressão que a gente usa no campo, né? O Davi não era muito trigo limpo, né? Me desculpem os religiosos aí. O objetivo não é ofender a figura religiosa de Davi. É analisar uma figura histórica de um líder muito complicado que foi Davi. Davi foi quem venceu os filisteus e conquistou toda a Palestina. Aí nós temos inclusive a parábola bíblica do Davi contra Golias. Davi, que tem o gigante Golias, que foi derrotado pelo anão Davi. Na verdade, a Bíblia usa uma alegoria. Nós, da história, não acreditamos que o anão Davi pegou uma sanga, né? Um atirador de pedra e bolhou no ar e atirou dentro da cabeça do gigante Golias, derrubou Golias. Nós não acreditamos nisso. Para nós o que houve foi uma guerra entre dois povos. Um povo mais fraco, os hebreus, por isso eles são representados pelo anão Davi, né? Contra um povo mais forte naquele momento, por isso o gigante Golias. Nessa guerra entre dois povos, os hebreus, liderados por Davi, venceram os filisteus, liderados por Golias. E os hebreus conquistaram toda a Palestina. Davi se tornou o rei de toda a Palestina, um dos reis mais famosos, né? O rei Davi, que é inclusive quem vai... Davi é inclusive quem vai estabelecer como capital do povo unido, porque agora eles estão unidos e agora as tribos se uniram em torno de Davi e agora eles dominam toda a Palestina. Para simbolizar tudo isso, Davi estabelece uma capital como a capital de todos os hebreus, Jerusalém. Daí surge a ideia de Davi estabelecer Jerusalém como a capital histórica desse povo. Davi que se destacou militarmente, derrubando vários povos, como os filisteus, os moabitas, os amonitas, os araneus, vários povos que caíram para a violência de Davi, e os hebreus, que não eram um povo militar, sob liderança de Davi, se tornam mais militares. Na verdade, quem vai tornar os hebreus ainda mais militares vai ser o filho de Davi, que vai ser o terceiro rei desse povo, ainda mais polêmico que o Davi. Nós vamos ter o rei Salomão. Né? Salomão, filho e sucessor de Davi, marca o momento mais poderoso dos hebreus do Antigo Testamento. Um rei muito rico, muito poderoso e muito militar, o rei Salomão. Né? Ainda considerado o homem mais justo do mundo, teria um senso de justiça muito grande, Salomão. Né? Tem aquela história, inclusive, das duas mães que reivindicavam um filho e chegou a Salomão decidir de quem é que aquela criança era filha, de qual das mães, né? E Davi, então, tomou a atitude de, mais ou menos isso, pessoal religioso me corrija depois, né? Pessoal que estuda a Bíblia, o Antigo Testamento, que Davi teria, então, decidido cortar a criança ao meio e dar metade para cada mãe, né? Já que não se conseguia saber quem era a mãe. Uma das mães imediatamente abriu mão da sua metade para preservar a vida do filho. E Salomão percebeu naquele momento que essa era a mãe de verdade. Porque só uma mãe de verdade é capaz de engolir seu orgulho, de engolir suas lutas, de inclusive não conviver mais com o filho para salvar a vida deste filho. Só uma mãe sabe a importância de um filho. Por isso, Salomão decidiu a disputa entre as duas mulheres, dando a esta mulher, que abriu mão da sua metade do filho, o filho por inteiro, né? A possibilidade de conviver com o filho e de criar o filho. Daí vem a ideia de Salomão como um dos reis mais justos do mundo. Um rei muito voltado para o comércio. Os hebreus, nesse momento de Salomão, se tornam um povo muito bom no comércio também, não só da agricultura e do pastoreio, e um rei muito envolvido com diplomacia com outros povos, inclusive. Construiu símbolos históricos dos hebreus. O maior símbolo histórico que ele construiu, sem dúvida, foi o Templo de Jerusalém, o Templo do rei Salomão, que inclusive uma igreja neopentecostal do Brasil aqui, segundo os judeus, cometeu uma alta honraria. Você sabe que o Templo de Salomão foi reconstruído em São Paulo, por uma das igrejas neopentecostais, o que gerou muita polêmica com os judeus, porque isso é idolatria, o que é pecado para os judeus. Né? Bom, mas
são as coisas de como se conduzem as religiões nos dias de hoje. Bom, o fato é que, após a morte de Salomão, o reinado hebraico não se manteve. Os hebreus voltaram a brigar, as tribos voltaram a brigar umas contra as outras. Os hebreus voltaram a discutir internamente, né? Principalmente durante o reinado do filho de Salomão, que chama-se Roboão. Durante o reinado de Roboão, a arrogância de Roboão, o mau governo de Roboão, fez com que os hebreus se dividissem. E da divisão dos hebreus vão surgir dois reinos diferentes: o reino de Israel e o reino de Judá. Após o mau governo de Roboão, filho de Salomão, os hebreus então vão se dividir e vão surgir dois reinos, cada um com um rei diferente: Israel e Judá. O reino de Israel, formado pelas 10 tribos do norte, um reino mais poderoso e mais rico, o reino de Israel, né? E por isso, inclusive, um reino que chamou mais a atenção de outros povos que queriam destruí-lo. O reino de Judá, um reino mais pobre, formado pelas 2 tribos do sul, foi um reino que se manteve mais agrícola e pastoril. Tá? Israel, um reino militar, comercial e rico, formado pelas 10 tribos do norte. O reino de Judá, um reino mais fraco, um reino mais pobre, um reino mais agrícola e pastoril. O reino de Israel chama atenção pela sua riqueza de outros povos e os assírios, lá da Mesopotâmia, o povo da violência, do primeiro exército organizado do mundo, os assírios vão destruir o reino de Israel, né, durante o reinado de Assurbanipal. O reino de Judá não chegou a ser destruído, porque o rei de Judá, Ezequias, né, resolve pagar um tributo para que Judá não fosse destruído. Além disso, os assírios não viam muito sentido em destruir Judá, já que era um reino bem mais pobre. Com isso, o reino de Israel é destruído, Assurbanipal destrói o reino de Israel, os assírios roubam as riquezas de Israel, sobra só o reino de Judá, um reino pobre, agrícola, pastoril, né, que continua existindo. Continua existindo por algum tempo, porque logo depois o reino de Judá vai ser dominado por um outro povo da Mesopotâmia. Se os assírios dominaram o reino de Israel, os caldeus de Nabucodonosor vão dominar o reino de Judá. Nós vamos ter então Nabucodonosor, líder caldeu, dominando o reino de Judá, né? E levando os nobres do reino de Judá como escravos para a Mesopotâmia. Né? Os caldeus, não se esqueçam, também são chamados de novos babilônios, é o povo lá da Babilônia. Nabucodonosor escraviza os judeus e leva os nobres judeus para trabalhar como escravos na Mesopotâmia, nas grandes obras que ele estava fazendo, como é o caso nós já comentamos das grandes obras dos caldeus, os templos em forma de torre, os zigurates, os palácios, jardins suspensos da Babilônia, né? A Torre de Babel, as grandes obras da Mesopotâmia. Os judeus são levados para lá como escravos. E aí, inclusive, nós não usamos mais a expressão hebreu e passamos a usar mais a expressão judeu, porque são os filhos de Judá, o reino de Judá, que foi destruído por Nabucodonosor. Os judeus vão ficar muito tempo escravos na Mesopotâmia, e nós vamos chamar esse período em que os judeus são escravizados de cativeiro da Babilônia. Tá? O cativeiro da Babilônia vai ser o período em que eles vão ser escravizados na Mesopotâmia. É a segunda escravidão dos judeus. Já tinham sido escravizados no Egito e agora são escravizados na Mesopotâmia. Quando é que eles são libertados do cativeiro da Babilônia? Quando a Mesopotâmia é dominada por um outro povo, os persas. O Império Persa domina a Mesopotâmia, nós já comentamos isso. Os persas vencem os caldeus e os persas dominam a Mesopotâmia. Quando os persas dominaram a Mesopotâmia, os persas libertaram os judeus e permitiram que os judeus voltassem mais uma vez para Canaã, para a Palestina. Os judeus voltam e a Palestina se torna uma província persa, mas onde os judeus podiam viver em paz. As províncias a gente chama de satrapias, tá? As províncias persas. O problema é que o território da Palestina vai passar por algumas outras invasões. Depois dos persas, a Palestina é dominada por um jovem general da Macedônia, Alexandre o Grande, que se torna o dono da Palestina e o líder do destino dos judeus. Depois de Alexandre, a Palestina vai ser dominada pelos romanos. E aí nós temos um período muito difícil para os judeus. O período da dominação da Palestina pelos romanos. Né? Nós começamos a chegar ao Novo Testamento. Nós estamos na transição do Antigo para o Novo Testamento. Porque na Palestina dominada pelos romanos, nasce um judeu, que é considerado pelos cristãos como Deus e filho de Deus ao mesmo tempo. Nasce na Palestina dominada pelos romanos o judeu Jesus.
Né? E nós temos então os 33 anos revolucionários da vida de Jesus Cristo. Nós estamos saindo do Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento. Jesus, que faz o rompimento com o judaísmo. E é por isso que com Jesus surge o cristianismo. Qual é a diferença fundamental de judeus para cristãos? Para os judeus, Jesus não é Deus nem é filho de Deus. Os judeus ainda estão à espera do Messias, do Salvador. E acreditam que o Messias virá no dia do juízo final, para separar os justos dos injustos e construir na terra o reino da boa vontade para os selecionados. Essa é a crença dos judeus. Para os cristãos, Deus já veio materializado através de Jesus. Então a diferença fundamental de judeus para cristãos, é claro que existe uma série de outras diferenças, mas a diferença fundamental é a figura de Jesus. É por isso que os judeus não seguem o Novo Testamento, só o Antigo. Porque o Novo Testamento é a história de Jesus. E para os judeus, Jesus foi um sábio. Jesus existiu para os judeus, mas foi um sábio. Ele não era Deus, nem era filho de Deus. Para os cristãos, Jesus é Deus e é filho de Deus ao mesmo tempo. Humano e divino numa figura só. Né? Aí nós temos o rompimento. O fato é que, após a vinda de Cristo e o estabelecimento dos primeiros núcleos cristãos, tanto judeus quanto cristãos passam a ser perseguidos pelos romanos na Palestina. Por que os romanos odiavam tanto os judeus e os cristãos? Porque Roma era politeísta. Judeus e cristãos são monoteístas. Além disso, a figura de Jesus passa a ser usada pelos cristãos como inspiração para lutar contra a opressão dos romanos. Por isso, Roma passa a perseguir cada vez mais os judeus e os cristãos. São notórios os casos dos primeiros cristãos sendo mortos em cruzes, sendo martirizados pelos romanos, que aí já era o império, né? Já era o Império Romano. Fato é que a dominação romana se torna tão forte, que os judeus resolvem se espalhar pelo mundo. Eles saem da Palestina mais uma vez e se espalham pelo mundo. A dispersão dos judeus pelo mundo é o que a gente chama de diáspora. E vão ser duas diásporas, duas dispersões dos judeus pelo mundo. A primeira no ano de 70 depois de Cristo. Cristo já era morto, quando os judeus, durante o governo do imperador Tito de Roma, resolvem sair e se espalhar pelo mundo, porque afinal de contas Tito pretendia destruir a cidade de Jerusalém, né? E os judeus não aguentam a dor de ver a cidade de Davi ser destruída. Por isso os judeus se espalham na primeira diáspora. No ano de 135 depois de Cristo, nós temos uma nova revolta dos judeus, uma nova repressão violenta dos romanos e a segunda diáspora, a segunda dispersão dos judeus pelo mundo. O imperador era Adriano e ele pretendia construir uma cidade romana no lugar da cidade de Jerusalém. Não aguentando a humilhação e a tristeza, os judeus se espalharam pelo mundo e então nós temos o longo período, mais de 1000 anos durante os quais os romanos viveram dispersos pelo mundo, sofrendo no mundo inteiro, perseguidos pela Igreja Católica, perseguidos pelos protestantes. Os judeus passam a ser perseguidos por governos, perseguidos por grupos. Os judeus passam a ter problemas, mas os judeus... Aliás, é interessante, dos povos com os quais os judeus viveram nesse período que eles se dispersaram pelo mundo, o povo que mais respeitou a cultura dos judeus e permitia que os judeus vivessem numa relativa paz foram os muçulmanos. O Império Islâmico não perseguia judeus, e hoje judeus e muçulmanos não se acertam. Mas o Império Islâmico, se nós formos comparar os muçulmanos com os cristãos foram muito mais violentos contra os judeus do que os muçulmanos. E os muçulmanos respeitavam a cultura hebraica, a cultura judaica, por incrível que pareça. Bom, não podemos esquecer o horror que ocorreu com os judeus no século XX. A gente chama de Holocausto, o extermínio dos judeus por Hitler nos campos de concentração, né? Os horrores feitos contra os judeus no panorama do pré-Segunda Guerra Mundial e no panorama da Segunda Guerra Mundial. O horror contra os judeus, né? Um horror conduzido pelo partido nazista de Adolf Hitler, né? E que na verdade foi copiado em boa parte do mundo. No Brasil foram feitas leis restritivas contra os judeus do governo de Getúlio Vargas.
Nos Estados Unidos, houve uma série de políticas para não se aceitarem os judeus que fugiam da perseguição. Na Alemanha, em vários países, os judeus não foram aceitos e foram perseguidos, né? É o horror da história dos judeus. Quando é que os judeus voltam para a Palestina? Porque hoje eles estão na Palestina. Hoje, a Palestina, como nós já comentamos, é onde está o Estado de Israel, o país de Israel, que é um país liderado pelos judeus. Os judeus só voltam em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação da ONU, quando a ONU, numa assembleia liderada por um gaúcho, na verdade, por um grande gaúcho, a ONU, então, permite a criação do Estado de Israel. E aí nós vamos ter uma sacanagem com os palestinos, porque a proposta originária da ONU era que houvesse dois estados, né, no mesmo território. Um estado para os judeus e um estado para os palestinos. Né? E, na verdade, só houve a criação de um estado, o Estado de Israel. Os palestinos até hoje não possuem o direito a uma pátria. Ah, mas eles não vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia? Vivem, mas aquilo ali não é uma terra independente. São territórios com liberdade restrita. Tá? E o povo palestino hoje é um dos maiores povos sem pátria do mundo. Por mais que Oswaldo Aranha tenha possibilitado a criação do Estado de Israel, né? O Estado de Israel nasce com uma mácula, nasce com uma mancha negativa. Né? O Estado de Israel nasce com a mancha de ser criado para atender o interesse dos judeus e sem pensar no interesse dos palestinos na região. Hoje os palestinos estão passando muita dificuldade, os que já não foram embora, até porque, infelizmente, o Estado de Israel hoje exerce uma política de pressão, né? A verdade é essa, para que os palestinos sejam expulsos desses territórios onde eles vivem dentro do Estado de Israel. Mas o fato é que a partir de 48 nós temos o retorno dos judeus, né, e a retomada do domínio judaico sobre a Palestina através da criação do Estado de Israel. Algumas características do povo judeu, para nós irmos falar dos persas, que foram os que faltaram para hoje. Nós temos que lembrar que os judeus têm uma série de livros sagrados: religião dos judeus, judaísmo, templo de oração dos judeus, sinagoga, livros sagrados para os judeus. Eles têm a Torá. Torá é um livro religioso com alguns livros do Antigo Testamento que os judeus seguem. Né? Torá. Eles também seguem um livro chamado de Talmud, que são uma série de leis judaicas, leis políticas, leis espirituais e leis morais, né, que foram juntadas lá no tempo que os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Aí nós vamos ter o Talmud. Quanto à Torá, é o Antigo Testamento sem os seguintes livros, que os judeus não seguem. Aliás, os protestantes também não seguem esses livros. Macabeus 1 e 2, Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses livros não são seguidos pelos judeus. São livros do Antigo Testamento católico que os judeus não seguem. Então a Torá é o Antigo Testamento sem esses livros aí. Além disso, temos que destacar algumas festas religiosas do povo judeu, como é o caso da Páscoa, onde os judeus celebram a saída do Egito. Claro que eles não podem comemorar Cristo, porque eles não creem no Cristo divino. Então, na Páscoa, os judeus celebram a lembrança da saída do Egito. Eles também comemoram o Pentecostes, que para eles celebra a entrega dos 10 mandamentos para Moisés, e a festa de tabernáculos, que celebra as dificuldades dos tempos no deserto. Tá? Além disso, os judeus trabalham com a ideia de que eles são o povo escolhido, está no Antigo Testamento isso, e trabalham com a ideia de que o Messias virá. Né? Eles ainda estão à espera do Messias que virá no dia do juízo final. São algumas características desse povo maravilhoso, que é o povo judeu, com uma história sensacional, e a história deles é a base da nossa história cristã ocidental. Fechamos com isso a civilização hebraica. Nós já vimos hoje os fenícios e os hebreus. Falta só nós comentarmos sobre os persas. Eu estou com 29 minutos. Vou tentar apressar os persas para nós terminarmos esse vídeo com mais ou menos 35 minutos. E aí nós fechamos essa segunda semana com 2 vídeos. Persas. Os persas hoje nós chamaríamos de iranianos. A Pérsia antiga era mais ou menos o que é o Irã hoje. Além disso, os persas não são um povo do deserto. Os persas não são semitas, eles não são descendentes de Sem. Eles são descendentes de Jafé,
do outro filho de Noé. Por isso, os persas não são parentes dos iraquianos, que são os mesopotâmicos. E os persas também não são parentes culturalmente dos judeus ou dos árabes. Os persas, eles são indo-arianos ou indo-europeus, ou seja, os persas, que hoje são os iranianos, eles têm uma cultura mais parecida com a cultura da Índia, né, ou com a cultura da Grécia, do que com a cultura do Iraque, por exemplo. É interessante o povo persa, por essa diferença cultural deles. Eles não são um povo semita, eles são um povo indo-ariano, eles são descendentes de Jafé, se nós acreditarmos nos ditados do Antigo Testamento Bíblico. Eles se localizaram a leste da Mesopotâmia, num território onde hoje fica o Irã. Nós temos um problema dos persas. Nesta região onde eles se estabeleceram era uma região desértica. Logo, os persas não são um povo de agricultura, porque eles não tiveram grandes rios. Como os persas não tiveram os rios, porque são um povo do deserto, os persas se dedicaram a comércio e guerra. É um dos povos mais impressionantes na questão militar, os persas, e um povo muito bom no comércio, que até hoje é uma tradição dos persas, né, a questão do comércio. Tá? Comércio e guerra é o que nós vamos lembrar dos persas, que vão formar o maior império do mundo antes dos romanos. Na verdade, não, teve um antes. O maior império do mundo antes de um jovem general da Macedônia de nome Alexandre o Grande, que inclusive vai dominar o Império Persa. Os persas vão ser dominados por Alexandre. Então, os persas formaram o maior império do mundo em extensão territorial e em poder antes do Alexandre o Grande. E depois Roma vai ser maior do que os dois. Né? Os persas eram uma monarquia e uma monarquia teocrática. Eles tinham um rei, era um império centralizado, eles não eram divididos em cidades-estado. Os persas eram unificados em torno de um rei considerado semidivino, um representante dos deuses na terra. Tinha uma religião toda diferente, a religião dos persas, uma religião chamada de zoroastrismo, porque seu inventor, seu criador, seu pensador se chamava Zoroastro, também chamado Zaratustra. Né? E eles vão criar toda uma religião com toda uma fundamentação diferente, a religião do zoroastrismo, do Zaratustra. Né? Eram monoteístas ou politeístas? O zoroastrismo é uma religião politeísta, baseada na ideia do bem e do mal, e na ideia de que só existe o bem se há o mal, só existe o mal se há o bem. O bem só existe se existir o mal só existe se existir o bem. E eles acreditam que o bem e o mal estão em constante duelo. O deus do bem, Ormuz, o deus do mal, Arimã. Ormuz também pode ser chamado de Ahura Mazda, né? É o deus do bem dos persas. E a luta do bem contra o mal, de Ormuz ou Ahura Mazda contra Arimã, mantém o universo em equilíbrio. Eles também acreditavam no dia do juízo final, quando o bem venceria finalmente o mal e haveria um milênio de paz sobre a terra. Por isso nós dizemos que o zoroastrismo era uma religião milenarista e, além disso, uma religião dualista, por ter dois deuses que brigavam pelo domínio e mantinham, através dessa guerra, o equilíbrio do universo. Ahura Mazda e Arimã. Essa é a religião dos persas, o zoroastrismo. A capital deles é a cidade de Persépolis, mas eles tinham uma série de outras cidades importantes, como a cidade de Pasárgada, da cidade da Babilônia, que eles conquistaram, a cidade de Susa, são algumas das cidades importantes desse povo tão interessante que é o povo persa. Quanto às famílias, os persas tiveram uma família muito poderosa, uma família chamada, uma dinastia, que é uma sucessão de reis de uma mesma família. Eles tiveram uma dinastia, uma sucessão de reis da mesma família, chamada dinastia Aquemênida, que foi a dinastia mais poderosa do Império Persa, com 4 reis muito poderosos. O rei Ciro o Grande, e era grande pela tolerância. No início, os persas eram tolerantes com os povos que conquistaram. Só que o filho de Ciro já não era tolerante. O filho de Ciro se chamava Cambises, um rei sádico, beberrão, com alguns traços que a gente acredita que tinham de demência. Né? O Cambises, que foi quem conquistou o Egito. Os persas dominaram o Egito, nós comentamos isso. Foi sob liderança de Cambises, que inclusive se autoproclamou faraó. Ciro, Cambises, depois nós tivemos o rei Dario I, ou Dário I, como queiram. Dario ou Dário I, o rei Mascate.
o rei do comércio, apaixonado por dinheiro, apaixonado por comércio, tanto que Dário I vai criar uma das primeiras moedas do mundo para facilitar o comércio, uma moeda chamada de Darico, em sua homenagem. Para facilitar o comércio, ele estabelece a tal da moeda do Darico. Muito bom o Dário I também para organizar o Império Persa, que era absurdamente grande. Tanto que no reinado de Dário I, ele vai dividir o império em províncias, chamadas de satrapias, que nós já comentamos. E vai colocar em cada província um governante a favor do rei, um sátrapa, que deve satisfações ao rei, que era ele. Além disso, os persas interligam todo o império para facilitar o comércio através de estradas. É um império muito bom na construção de estradas. Os romanos também vão ser depois. E além disso, ele estabelece um correio real para que as ordens do rei circulassem mais facilmente por todo esse imenso império que foi o Império Persa. Apesar de Dário ter sido muito poderoso, ele termina com uma mancha no seu currículo. O sonho de Dário era se expandir em direção à Europa. Eles já tinham se espalhado pela Ásia, pelo sul da Ásia. E ele agora queria entrar na Europa. Para isso, Dário teria que entrar pela região dos Balcãs. E para entrar por ali, ele teria que vencer os gregos. Os gregos que eram divididos em cidades-estado. Ele então declara guerra contra os gregos e nós temos a primeira guerra entre gregos e persas. As guerras entre gregos e persas são chamadas de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Ele termina numa vergonhosa derrota, numa batalha chamada Batalha de Maratona, onde ele perde para a cidade de Atenas. A polis de Atenas vence o grandioso e poderoso Império Persa, o que humilha Dário I. Por isso que, inclusive, o filho de Dário jura vingar o pai quando chega ao poder. E assim que Xerxes, filho de Dário, chega ao poder, ele declara guerra contra as cidades gregas. Nós vamos ter então a segunda e a terceira guerras médicas, mostradas no filme 300, por exemplo. Os persas vão perder a segunda guerra médica e vão perder a terceira guerra médica. E os gregos, com isso, vão impedir que os persas dominassem a Europa. Derrotas vergonhosas de um homem muito poderoso que foi Dário I, que inclusive se considerava um deus. Depois, um macedônio que se considerava grego, e que foi discípulo de Aristóteles, jurou que um dia, quando chegasse a ser rei da Macedônia, ele iria vingar os gregos e iria dominar toda a Pérsia, humilhando os persas. Estamos falando de Alexandre o Grande, o homem da Macedônia. A Macedônia fica em cima da Grécia, o homem que domina a Grécia, logo após a morte do pai dele, e vai se espalhando o mundo afora, um homem que vai ficar lutando dos 20 aos 33 anos sem parar, numa das maiores expedições militares da história. Alexandre domina a Pérsia e torna a Pérsia parte do seu império pessoal, o Império de Alexandre. Infelizmente, Alexandre, um governante que morre muito jovem, com 33 anos, e então as terras de Alexandre passam a se desorganizar, formando vários reinos que vão ser dominados pelos romanos. E aí a Pérsia vai terminar sob o domínio de Roma, como aliás quase tudo no mundo antigo vai se tornar domínio de Roma. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Nós fechamos hoje a nossa segunda semana da nossa APNP. Na terceira, que virá na semana que vem, nós vamos trabalhar os gregos e os romanos. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, entrem em contato, mandem as tarefas, não se esqueçam e tirem as dúvidas pelos nossos grupos de WhatsApp. Forte abraço, pessoal. Fechamos aqui.